Joia, então, pessoal. Esse vídeo agora a gente vai pegar as últimas 3 questões da lista de ondulatório. Questão 10, 11 e 12. E bora lá. Mas antes, vou tirar minha tela daqui, né? Vou colocar ela aqui assim. Ok, acho que tá bom aqui. Vejamos. Um bloco oscila harmonicamente, livre da resistência do ar, com uma certa amplitude, como ilustrado na figura a seguir. Então, beleza, o que a gente está vendo aí? Tem uma superfície, né, um teto, digamos assim, uma mola e na outra extremidade da mola um bloco. E esse sistema está oscilando, ok? Joia, ele está indo para cima, para baixo, para cima, para baixo. Ao aumentar sua amplitude de oscilação, pode-se afirmar que... Então tá, vamos entender o problema. Tem um bloco que está oscilando para cima e para baixo num primeiro momento. Aí no outro momento alguém foi lá, fez o seguinte, pegou esse bloco, esticou mais, soltou e ele começou a oscilar mais. Ele começou a ir mais para cima e mais para baixo. Então se antes ele estava oscilando, digamos assim, daqui até aqui, ele agora está começando a oscilar assim, ó, daqui até aqui embaixo, em cima e embaixo. Por aí vai, beleza? Aumentou a amplitude de oscilação. Vamos ver as alternativas aí. O que está verdadeiro, né? Letra A. A constante elástica da mola não se altera. Sim, ao aumentar a amplitude de oscilação, a constante elástica da mola não altera. A constante elástica da mola é uma propriedade do material que é feito a mola e das dimensões da mola. Se ela é muito, como eu posso dizer, feita de material, se ela tem um desenho muito finozinho, se ela é feita se ela tem um aro muito espesso e tudo mais, né? Então tem a ver com os parâmetros de material e do formato da mola. Isso que vai alterar a constante elástica da mola, mas a amplitude não tem nada a ver com isso, certo? Vai aumentar o período de oscilação da mola. Vamos ver aqui a fórmula que a gente tem associado com o período de oscilação de uma mola. Olha essa fórmula que está aí. T, que é o período, que é o tempo do período, né? Ou seja, o tempo para a mola fazer uma oscilação é igual a 2π, certo? Vezes raiz quadrada de m sobre k. Ou seja, aqui ó, na letra A ainda está falando ó, que ao alterar a amplitude, ao aumentar a amplitude, vai aumentar o período. Mas repara, na fórmula, a única forma da gente alterar o período de oscilação é alterando ou a massa, essa massa aí é a massa do bloco, certo? Que está preso na mola, ou alterando a constante elástica da mola, que é o K, que está aqui nesse denominador, certo? Então repare, quanto maior a massa que tiver do bloco, maior vai ser o período. Então vai demorar mais para o bloco descer, subir e voltar para a posição normal. Já o K é o contrário. Quanto maior a constante elástica da mola, mais rápido ele desce, vai e sobe e volta para a posição de origem, ok? Deixa eu fazer aqui um exemplo aqui para ver se fica mais claro. Eu peguei aqui uma espiral aqui no caderno e coloquei essa tampinha aqui só para ficar fácil de enxergar. Beleza. Deixa eu tirar meu braço aqui assim, acho que tá ruim, mas tá bom. Repare, tá com um pouco peso, digamos assim, né? Que é só essa tampinha. Se eu puxo aqui e solto, ignorem o fato dela estar indo para todos os lados. O que importa é, digamos assim, a velocidade com que ela está se movendo, certo? Repara que ela tem uma certa velocidade, ok? Agora, se eu tento colocar um pente aqui assim para ver se aumenta o peso. Agora, olha esse novo sistema aqui. É a mesma mola, tudo mais, só que agora eu coloquei mais peso nela, certo? Se eu puxo aqui e solto, ela movimenta bem menos do que quando eu não tenho pente nenhum. Né? Ó, puxei um tiquinho. Bem mais movimento, correto? Ou seja, quanto maior a massa do bloco, da coisa que está presa na mola, maior é o T, que é o período para ela movimentar, certo? E a gente acabou de ver isso na prática, certo? Então, voltando na letra A, né?
Ó, ao aumentar a amplitude de oscilação, vai aumentar o período? Não, né? Como a gente viu, o que altera o período é a massa. Se eu puxo mais ou menos, não altera o período. E, ainda na letra A, ao aumentar a amplitude, vai aumentar a velocidade máxima do oscilador? Bem, vamos pensar. O que a gente sabe? A gente sabe que uma mola, ela tem uma quantidade de energia associada a ela, certo? Que a gente chama de energia potencial elástica, que a fórmula é essa, kx² sobre 2. Sendo que x é o quê? É o tanto que você esticou a sua mola, ou comprimiu, né? É o tanto que você deformou a sua mola. Deixa eu de novo aqui aumentando minha tela. Então, ó, kx²/2, né? Voltando aqui, ó. Aqui a minha mola, ela tá na posição... Peraí. Ela tá parada aqui, ó, ok? Se eu pego e estico, eu tô aumentando o x da mola, digamos assim. Eu tô aumentando o tanto que eu tô distanciando ela. E também, se eu comprimo, eu também tô aumentando o x dela. Quer dizer, o x está sendo negativo, mas o fato é que ele está aumentando em módulo, né? Ou seja, se eu pego essa mola aqui e estico ela só um pouquinho, eu dei uma certa quantidade de energia potencial elástica para ela. Certo? Se eu venho e estico ela bem mais, eu estou dando mais energia potencial elástica. Tanto que ela faz um movimento bem mais caótico, certo? Beleza. Só que o que acontece? Quando você está num sistema igual esse que está aí no exercício, que o bloco vai oscilar livre da resistência do ar, a gente pode presumir que a quantidade de energia desse sistema nunca altera, certo? Então, no que eu dou vamos supor, eu puxei até aqui, e no que eu solto, essa mola, ela teoricamente iria ir para cima e para baixo para o resto da vida. Ela nunca iria alterar a quantidade de energia dela, certo? E a gente sabe de outra coisa também. Quando que a energia potencial elástica de uma mola vai ser máxima? Quando ela estiver nos seus extremos, ó. Quando ela esticar ao máximo e quando ela comprimir ao máximo, certo? Quando ela está exatamente na posição... eu puxei, ela está voltando. Quando ela para aqui na posição... Para não, né? Quando ela chega aqui na posição central dela, ela já está com 0 de energia potencial elástica e máximo de energia cinética, certo? Como a quantidade total de energia é sempre a mesma, né, porque não tem resistência do ar, a gente pode pensar o seguinte, que o kx²/2 máximo da mola, que é nas extremidades, vai se converter totalmente em mv2/2, que é o quê? Que é a energia cinética quando você está no meio do caminho, certo? Ou seja, não é isso, né? A gente conclui que a mola está o tempo todo convertendo energia potencial elástica em energia cinética, certo? Sendo que ela tem nas extremidades um momento de apenas energia potencial elástica e no meio do percurso que ela for percorrer, apenas energia cinética. Joia. O que a gente está vendo então? Tem essa igualdade. Os dois lados estão sendo divididos por 2, então eu posso, digamos assim, cortar os dois, dos dois lados. E a gente conclui que o quê? Que quanto maior é o x, que é a distensão da mola, ou, em outras palavras, a amplitude que a mola vai ter, maior vai ser a velocidade da mola no seu momento que ela só tem energia cinética, ou seja, no momento que ela tiver a sua máxima velocidade. Então, para recapitular aqui só para enfatizar, desculpa. O x está se referindo ao distanciamento máximo da mola, ou seja, no momento que ela tiver máxima distância para baixo e no momento que ela tiver máxima distância para cima, né? E o v é a velocidade máxima da mola, no momento que ela está no meio dela, certo? A gente pode, voltando aqui na letra A, né? Concluir então que a constante elástica da mola não se altera, beleza? Vai aumentar o período? Não, não vai, porque para aumentar o período tem que alterar o m ou o k, não é isso que está sendo alterado. E a velocidade máxima do oscilador vai aumentar. Sim, a velocidade máxima vai aumentar, porque o x
está aumentando, que o x está relacionado com isso, com a amplitude de oscilação, com o tanto que a mola está se distanciando distanciando para baixo e para cima da posição de equilíbrio. Mas beleza, mas como está falando que aqui vai aumentar o período e não vai, a letra A está errada. Vamos ver a letra B. O período e a constante elástica da mola não se alteram. Tá certo? Ó, a constante elástica da mola não altera, né? A constante elástica tem a ver com o formato da mola e com o material da mola, né? E o período não altera, porque para alterar o período teria que alterar a massa ou essa constante elástica. Aumentando, continuando lendo a letra B, aumentando apenas a velocidade máxima. Certíssimo, né? Porque como tem mais energia potencial elástica se convertendo em energia cinética, a gente pode concluir, sim, que a velocidade máxima vai aumentar. Então a resposta é a letra B, ok? Letra B. Vamos ver o que está errado nas outras. O período aumenta. Não, está errado. Para aumentar o período é só o M ou o K alterando, certo? O K diminuindo ou o M aumentando. A velocidade máxima diminui? Não. Iria diminuir se a gente tivesse reduzido a amplitude. Mas como a gente aumentou a amplitude, vai aumentar a velocidade máxima. E a constante elástica da mola não altera, beleza. Né? Mas está errado porque a velocidade máxima ela aumenta e não diminui. E o período não aumenta, né? Letra D. O período, a velocidade máxima do oscilador e a constante elástica da mola aumentam. Errado. Só a velocidade máxima que aumenta. Os outros dois não alteram. E letra E. O período, a velocidade máxima do oscilador e a constante da mola não se alteram. Aí está errado, porque a velocidade máxima da mola vai alterar, certo? Então, nossa, essa demorou, deu uns 12 minutos aqui para mim. Bem, mas então, como vocês podem ver aí, é a letra B que está certa. Tá, próxima, né? Então, beleza, vamos pegar agora, gente, a 11ª questão, né? Penúltima questão. Uma partícula oscila ao longo do eixo x com movimento harmônico simples, né? O MHS, dado por x igual a 3 cosseno de 0,5 π vezes t mais 3π sobre 2, onde x é dado em centímetros e t em segundos. Nessas condições, pode-se afirmar que a amplitude, a frequência e a fase inicial valem respectivamente. Beleza. Vamos pensar aqui. Para início de conversa, olha a equação aí da... cadê a apresentação? Tá aqui. Vamos reparar aqui os termos que compõem essa equação aqui do movimento harmônico simples. A gente está vendo aqui que o x, que é o distanciamento que a partícula tem em relação à sua origem, é dado por uma constante que... Cadê o mouse? Uma constante, né? Beleza? Que multiplica o cosseno, certo? Aí aqui a gente tem 0,5 π, que é um número que multiplica a nossa variável t, mais uma outra constante. Vamos tentar entender, antes de resolver a questão propriamente dito, o que cada membro dessa equação contribui para o movimento harmônico simples, ok? Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma tela. Olhem aqui, ó, né? O que a gente tem aqui aparecendo no gráfico? A gente tem o gráfico tá escrito aqui embaixo, do lado esquerdo, ó, da equação 1, né? 1 vezes cosseno de 1x, tudo bem? Reparem, quando eu aumento o número que multiplica o cosseno, o que está acontecendo com a nossa onda? Ela está chegando a picos maiores e vales maiores. Então, em outras palavras, o termo que multiplica a função cosseno, né, ele é a amplitude, ele vai corresponder à amplitude da nossa onda, ok? Então, beleza. Como no nosso problema a gente tem 3 cosseno, então a amplitude de movimento vai até aqui, ó, certo? O que mais? O termo, o B, que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, ele corresponde, ó, ao cara que multiplica a variável. O que eu chamei de x aqui, ó, na equação, é o que corresponde a t na equação do problema, ok? Então tá, continuando. Eu vou aumentar aqui o termo que multiplica a variável. Olha só o que está acontecendo. O que está acontecendo com a nossa onda?
Ó, vamos reparar aqui, o cosseno, né? Ele chega aqui, vem aqui, chega aqui, voltou no ponto de máximo dele aqui, certo? Então, o período dele é a distância daqui, de uma crista até outra crista, certo? Quando eu aumento o valor do cara que multiplica a variável, eu estou diminuindo o período. Ou, em outras palavras, diminuir o período é igual a aumentar a frequência, certo? Então, quando a gente oscila, que é quando eu coloco aqui ó, uma frequência 0,3, por exemplo. Tem até que dar um zoom out aqui, ó. Repara como é que o período variou aqui, ó, do 0 até mais ou menos um 21 aqui, mais ou menos, certo? Ao passo que quando eu coloco um termo que multiplica a variável, um termo bem grande, tipo 3,2, o nosso período vai ser o quê? Vai ser aqui, ó, de 0, onde está aqui uma crista, até 2 mais ou menos, beleza? No nosso problema vale 0,5π. Deixa eu escrever então aqui, ó, 0,5π. 0,5π. Certo? Ok. Jóia. Então essa que é a frequência do nosso termo. Agora vamos ver o próximo cara, que é o C, que está aqui, tudo bem? O C, vamos ver o que acontece com a onda quando eu altero o valor dele. Ele no momento está valendo 0. Quando eu aumento, quando ele passa a ter um valor maior do que 1, olha o que acontece com a minha onda. Ela está meio que, digamos assim, deslocando para a esquerda. E a recíproca é verdadeira. Quando ele passa a ser um termo negativo, aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, ela está ficando mais à direita do que da posição original, que é 0, né? Ou seja, esse termo que soma dentro do cosseno, que corresponde à fase da nossa onda. Ou quando eu falo que uma onda está defasada, quer dizer que ela está deslocada, ela não está na posição original. No nosso problema, a nossa onda está defasada 3π sobre 2, né? Então vamos trocar aqui, ó. 3π sobre 2. Beleza. E só para completar, né? Quem que é o termo D, que é o que soma fora da função? Ele corresponde a um deslocamento na vertical do nosso movimento. Mas isso para o entendimento do exercício não interfere. Digo assim, para o estudo da física não contribui somar alguma constante fora do cosseno, certo? Porque o formato da onda continua o mesmo, você só está deslocando ela na vertical, isso não altera o formato da onda. E no estudo do MHS a gente quer saber sobre o formato dela. Beleza. Então, agora que a gente sabe as influências dos termos que compõem a equação, deixa eu tirar essa tela daqui. Eu coloquei aí para vocês apenas o desenho da onda sem, já com todos esses termos aqui. Vamos analisar. O que a gente pode afirmar sobre a amplitude? Bem, a amplitude, como a gente viu, é o cara que multiplica o cosseno. Então a amplitude tem que valer 3. Logo, as alternativas B e C já podem ser desconsideradas. Ok? Sobra A, D e E. Agora, o período nosso, se a gente relembrar, né? O que é o período de uma função? O período, ele é o inverso da frequência, certo? Repara. Olha aqui a nossa função. Ela começa aqui, por exemplo, no 0, né? Na altura 0 e no tempo 0. Aí ela tem um ponto de máximo, volta aqui, tem um ponto de mínimo e termina o seu período aqui, ó, na altura 4, certo? Desculpa, no tempo 4. O que é frequência mesmo? Frequência é o inverso do período. Então, se o período é de 4 segundos, a frequência é 1 sobre 4. E a unidade é Hertz, certo? 1 sobre 4 é a mesma coisa que 0,25. Então, a gente já está vendo que a resposta tem que ser letra E. A gente não precisa nem analisar a defasagem. Só pelo que a gente tem agora, a gente já sabe que a resposta vai ser letra E. Beleza? Mas, só para completar, né? O que é a fase de uma onda? É o tanto que ela foi deslocada. E sempre vai corresponder ao termo que está somando aqui dentro da função cosseno, ou seno, né? Que você estiver mexendo. E como a gente está vendo, 3π sobre 2, isso aqui é 3π sobre 2, radiano, que é a unidade que ele está usando, né?
tá batendo com o que a gente quer. Então é isso, a resposta fica sendo a letra E. Valeu, vamos para a próxima. Vamos lá, né? Última questão. O período de oscilação de um pêndulo simples pode ser calculado por t, que é o período, igual a 2π raiz de L sobre G, onde L é o comprimento do pêndulo e G a aceleração da gravidade, ou campo gravitacional do local onde o pêndulo se encontra. Beleza, a gravidade do local. Um relógio de pêndulo marca na Terra a hora exata. Ok? É correto afirmar que, se este relógio for levado para a Lua... Beleza, aí as alternativas. Tá, vamos, antes então de começar a questão propriamente dita, vamos pensar em umas coisas aqui. Reparem, a fórmula que a gente tem, que a gente acabou de usar na questão anterior, foi essa daqui. Essa fórmula, que o período é igual a 2π raiz de m sobre k, é quando a gente está usando para analisar molas, tudo bem? A que a gente está usando agora para a questão de pêndulo é muito parecida, mas tem alguns termos diferentes, ok? Jóia. Como o problema falou, L é o comprimento e G é a gravidade. Deixa eu fazer um exemplo aqui, só para a gente tentar entender então essa fórmula. Dá um zoom aqui na minha tela. Imagina que eu estou aqui com um pêndulo, né? Eu peguei essa medalha qualquer aqui e eu vou puxá-la até aqui e soltar. Ó, então qual que é o período dela? É o tempo necessário para eu soltar isso aqui e ele voltar na minha mão. Pronto. Esse foi o período dela. O que acontece? Quando eu diminuo o pêndulo, né, diminuo o tamanho do pêndulo, então eu vou começar a pegar a partir daqui, ó. Peguei aqui, por exemplo. Vou pegar bem mais embaixo para ficar mais evidente. O que acontece? Eu estou soltando da mesma altura. O que acontece com o tempo, com o período? Diminui. Ou seja, ó, digamos assim, vou sem cair, né? Ó, 1, 2, 3, peguei, certo? Se eu pego um pêndulo menor, ele vai e volta mais rápido. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Então o que acontece? É isso que a gente pode comprovar pela fórmula que a gente está vendo, ó. Quando eu tenho um L maior, o tempo necessário para o pêndulo ir e voltar é maior. Quando eu tenho um L menor, o tempo necessário é menor, certo? A gravidade já atua fazendo o oposto. Quanto maior a gravidade do local, menor é o período, ou seja, quanto maior a gravidade, mais rápido ele vai e volta, certo? Quanto maior a gravidade, menor o tempo, beleza? Ou menor o período para ele ir e voltar. E quanto menor a gravidade, mais tempo vai ser necessário para o pêndulo ir e voltar, certo? Então, num planeta que a gravidade é muito alta, se você for para Júpiter, por exemplo, a gravidade é muito alta, então, quando você soltar o pêndulo, ele vai fazer assim, ó, ele vai bem rápido. Mas se você for para algum planeta onde a gravidade é bem pequenininha, o que vai acontecer? Você vai soltar, ele vai, fica lá pensando na vida e voltou, bem devagarzinho, ok? Joia. Então agora que a gente deu uma analisada na fórmula, vamos nas alternativas ver o que está escrito nelas. Só que vamos começar de baixo para cima, beleza? Tá, ó, letra E. Não haverá alteração no seu período, pois o campo gravitacional lunar é igual ao campo gravitacional terrestre. O que acontece? Você já sabe que o campo gravitacional lunar não é igual ao terrestre. Então a segunda proposição aqui já está errada. E pela fórmula você está vendo que a gravidade ela está aqui, ó. Ela interfere sim no período. Então não haverá alteração no seu período? Mentira, vai haver alteração no período. Aí está errado. Letra D. Adiantará, ou seja, o relógio, né? É só recapitulando o exercício. O problema ele fala que tem um relógio de pêndulo que marca na Terra a hora exata. Então, o que quer dizer? Quer dizer que esse pêndulo ele tá sincronizado com a passagem do tempo. Então, por exemplo, é como se fosse dizer o seguinte: cada ida e volta é 1 segundo. Então, por exemplo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Na Terra, o nosso pêndulo faz isso, ok? Então, se você contar que ele foi 1, 2,
3, 4 vezes, você sabe que passou 4 segundos, por exemplo. Ok? Isso na Terra. Na letra D aí tá falando o quê? Tá falando, olha só, que o relógio adiantará, pois o campo gravitacional lunar é diferente do terrestre. Beleza, o campo gravitacional lunar é diferente. Mas será que o relógio vai adiantar? O que significa o relógio adiantar? Significa que enquanto, por exemplo, na Terra, eu conto aqui, ó, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Na Lua, esse relógio ele já teria contado um tempo adiante de 4 segundos. Ele já teria contado 5 segundos, 6 segundos, por exemplo. Mas espera aí, para ele adiantar, o que ele teria que fazer? Nesse tempo aqui, ó, de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, isso na Terra, o que ele teria que fazer para adiantar? Ele teria que fazer assim, ó. Ele teria que ir e voltar muito rápido, entende? Então, enquanto aqui passa 1 segundo na Terra, na Lua ele teria que fazer assim, ó. Sacou? Ele ia ir e voltar 2 vezes, por exemplo. Isso ia indicar que ele iria contar mais tempo do que de fato passou. Sacou? Então, peraí. Ele teria que fazer o movimento de ir e voltar mais vezes, certo? Logo, ele teria que ser mais rápido. Então, como a gente viu anteriormente, né, como eu mostrei no início, para ele ir e voltar mais rápido, eu teria que estar num planeta com a gravidade maior, para que ele tivesse menos tempo em cada ida e volta. Entenderam? Então, adiantar no relógio, o relógio, esse relógio de pêndulo, ele adiantaria se a gente fosse para Júpiter, por exemplo, onde a gravidade é muito forte. Então, lá sim, quando você solta o pêndulo, ele vai e volta bem rápido. Ok? Na Lua não é isso que acontece. A Lua, a gente sabe que a gravidade é menor. Então, ele não vai ir para frente e para trás. Ele vai... Quer dizer, ele não vai ir para frente e para trás tão rápido. Ele vai devagarzinho. Ó, agora que eu vi, eu tinha apertado ali. Ele vai e devagarzinho que ele volta. Então, ele não vai adiantar. Ele vai fazer o oposto. Ele vai atrasar. Então, a resposta é a letra A. Ele atrasará, pois o campo gravitacional lunar é diferente do terrestre. E para completar, né? Porque ele é diferente e ele é menor. O campo gravitacional lunar é menor que o campo gravitacional terrestre, ok? O que está errado na C? Seu comportamento é imprevisível? Não, é previsível. Ah tá, sem conhecimento da sua massa. Olha, a massa não aparece aqui na fórmula do pêndulo. Ela aparece em qual fórmula? Na da mola, certo? Mas na do período do pêndulo, a massa não interfere. Se eu estivesse fazendo isso aqui, esse mesmo ensaio com um objeto bem mais leve ou com sei lá, um material bem mais pesado, não ia interferir, né? O período ia ser o mesmo. A gente não vê M aqui na fórmula, certo? E a letra B, vamos ver o que está errado nela. Não haverá alteração no período do pêndulo. Vai haver sim, né? Pois o tempo na Lua passa da mesma maneira que na Terra. Aí que tá. A segunda proposição aqui é verdade, né? Tipo, o tempo na Lua passa da mesma forma que na Terra. Mas, não é por isso que não vai haver alteração, né? Então, o que acontece? Essa letra B é aquele típico caso. Você vem aqui, você lê, né? Não haverá alteração no período do seu pêndulo. Aí você fica, poxa, não sei, será que vai ter diferença? Aí você lê aqui, pois o tempo na Lua passa da mesma maneira que na Terra. Ah, é verdade, o tempo na Lua passa ao mesmo tempo. Passa da mesma forma que na Terra. Ah, então tá certo. Não, tipo, a segunda coisa aqui é verdade, a segunda proposição. Mas isso não tem nada a ver com a velocidade que o tempo passa, isso não tem nada a ver com o período do pêndulo, sabe? O que tem a ver com o período do pêndulo é isso, é o comprimento do pêndulo L e a gravidade. Então, por isso, gente, a resposta é a letra A, do jeito que tá aí. Então é isso, acabamos a lista e valeu, muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos. Tchau!